Olá! O vídeo dessa semana é sobre a nova Chevrolet Trailblazer. E olha só, a gente já começa o vídeo no uso. A Chevrolet renovou recentemente todo o line-up da S10. E isso, obviamente, inclui o seu SUV grande, a Chevrolet Trailblazer, que continua vindo em duas versões de motor. Versão única de acabamento, LTZ, mas ela pode vir com motor 2.8 a diesel ou com um motor V6, esse aqui, de 279 cavalos de potência e mais de 35 kg de torque. A primeira coisa que a gente nota a respeito do desempenho e do comportamento dinâmico da Trailblazer é o quanto ela é confortável. É um carro tipicamente americano, mas que não desagrada, pelo contrário, agrada bastante, por não ser tão macio. É macio na medida certa. É óbvio que a gente não vai esperar tanta esportividade. Vocês ouviram esse tututu? É mais uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que a Chevrolet Trailblazer ganhou. Ela é macia, mas ela é um carro molenga. Inclusive a Chevrolet retrabalhou as suspensões do carro para que ela se tornasse mais neutra nas curvas, bem mais estável. É bom lembrar que mesmo sendo montada sob chassi, do mesmo jeito que a S10 a suspensão traseira da Trailblazer é diferente. Ela é mais macia, mais confortável e mais adequada para o tipo de carroceria, para levar pessoas e para ser um carro mais agradável rodando na estrada. O desempenho é bem aceitável. Não vamos considerar esse desempenho como esportivo, mas não falta força, como eu já tinha falado antes, para ultrapassagens, para subidas principalmente, né? Porque ela tem torque suficiente e, a despeito de ter mais de 2 toneladas de peso, ela se desenvolve bem, ela vai bem, ela segue bem. Não tem tantas reduções assim em subida, só nas subidas mais íngremes que o câmbio ele chega a fazer 2 reduções subindo em 4ª marcha. O câmbio é automático de 6 marchas com opção de trocas manuais, aqui na alavanca mesmo. Só tem um porém em relação ao desempenho, que é às vezes a indecisão do câmbio nas reduções quando a gente faz o kickdown. O que acontece é o seguinte, a impressão que dá é que o câmbio demora um pouco a pensar e a redução não acontece de forma instantânea. Por exemplo, eu vou simular isso aqui para vocês verem. Ó. Pisei e agora que ela reduziu. Você viu? Eu contabilizei aqui na minha mente falha, não robótica, óbvio. Mais de 1 segundo pelo menos na redução. Isso pode, 1 segundo pode parecer pouco tempo, mas numa situação de risco na estrada, necessidade de você ultrapassar, fazer uma ultrapassagem perigosa, esse segundo pode ser crucial. Então, enfim, fica só esse porém em relação ao desempenho da Trailblazer. Mas de forma geral, o câmbio também se comporta muito bem. As trocas de marcha, acidentes ou as reduções são praticamente imperceptíveis. Imperceptíveis, não é que você sente um trancozinho. Dirigindo normalmente na estrada ou na cidade, você não sente absolutamente nada. Você percebe pelo ronco do motor as trocas de marcha, mas você não sente nada. O câmbio é macio, como pouquíssimos também. Mesmo sendo macia, e a gente também tem que considerar o fato dela ter mais de 2 toneladas de peso, né, ela tem uma característica bastante interessante. É óbvio que ela aderna porque o centro de gravidade é bastante alto. Mas o que a Chevrolet fez na suspensão fez ela se comportar da seguinte forma: ela aderna um pouquinho, apoia e depois permanece quase completamente neutra. E você tem ainda mais estabilidade quando você escolhe rodar, é óbvio que é às custas de um consumo maior, com a tração 4x4 high acionada. Não é recomendável rodar com a tração 4x4 o tempo todo, mas se você tiver num dia de chuva e for fazer uma viagem curta, por exemplo, num trecho de serra, alguma coisa assim, você vai ter muito mais grip, muito mais estabilidade, muito mais controle do carro com a tração 4x4 high acionada. A Chevrolet durante os seus eventos de lançamento frisou bastante a inclusão de vários itens de segurança ativa. Vamos ver qual a diferença entre itens de segurança ativa e segurança passiva. Por exemplo, airbags. Airbags são itens de segurança passivo, porque eles só são acionados em caso de acidente e para proteger o usuário, os ocupantes do carro, a partir do acidente. Agora, tem alguns itens de segurança ativa que foram incluídos aqui e que são exclusivos. Existem vários outros carros do mesmo segmento ou de mesmo valor que ainda não tem.
esses itens. Vamos lá. Aqui no retrovisor você consegue ver uma luzinha que indica aproximação de carros aqui na lateral, ou seja, ele tem sensores de aproximação lateral e isso nos ajuda a conduzir, evitando que a gente perca evitando que a gente perca a noção dos carros que possam estar eventualmente no ponto cego do retrovisor. Não que isso seja um problema da Trailblazer, porque os retrovisores são enormes e a visibilidade é ótima, né? Mas pode acontecer. Ela também tem sensor de aproximação dianteira, o que a gente chama de sensor de colisão. Ela não freia o carro, obviamente, não é um sensor adaptativo, mas ela avisa quando a Trailblazer se aproxima demais do carro da frente ou quando o carro da frente freia de forma brusca. Existe um aviso luminoso que se projeta no para-brisa para a gente ver com mais clareza, né? Outra coisa também que ela tem é um sensor de mudança de faixa. Esse aqui que está fazendo pu-pu-pu o tempo todo. Se eu dou seta, não acontece nada, você vê. Mas se eu mudo de faixa sem dar seta, ela acusa e aparece uma luzinha no painel. Isso tudo contribui para que a Trailblazer seja ainda mais segura do que já era. E a gente está falando de itens de segurança ativa. Até nos itens de segurança passiva, a Trailblazer também é bem provida. Ao contrário da S10, que só traz 2 airbags dianteiros, um para o motorista e um para o passageiro, eu conto aqui 10 airbags. Eu consigo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em todas as colunas, 9, 10. Isso é mais do que a extrema maioria dos carros de vários segmentos são oferecidos aqui no mercado nacional. Ou seja, em termos de segurança, a Chevrolet Trailblazer ela é realmente campeã. O layout daqui do painel, ele foi completamente revisto. Antes você tinha só plástico rígido, e você ainda tem bastante plástico rígido, né, aqui em cima, mas melhorou muito o tato. O plástico tem melhor aparência, reflete menos o sol, e aqui na frente a Chevrolet inseriu um aplique de espuma injetada que tornou essa parte aqui bem macia ao toque. E além disso tem alguns insertos aqui nas saídas do ar-condicionado, aqui as do meio, não as laterais, de alumínio escovado. Isso deixou o carro com aparência bem mais jovem, né? É um carro familiar, é grandão e tudo, mas deixou o carro com aparência mais jovem, mais refinada. São 7 lugares. Todos os lugares têm cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça. Existe também Isofix ali no banco traseiro, nessa fileira daqui logo atrás de mim, né? E o carro obviamente conta com airbag, ABS com distribuição eletrônica de frenagem e dessa vez mais uma novidade: controle de tração e estabilidade. Antes ela tinha só controle de tração. Uma coisa que ainda poderia vir na Trailblazer, assim como na S10, e ainda não vem, é o bloqueio do diferencial. Qual que é a diferença de se ter e não ter bloqueio de diferencial? É óbvio, a gente sabe que a Trailblazer tem uma capacidade off-road muito boa, né? A tração é 4x4, o botão que aciona a tração 4x4 é um botão giratório aqui no painel, né? Você tem o seu procedimento comum, né, para acionar a 4x4 alta e a 4x4 reduzida, né? Quem sabe mexer, quem entende como funciona um carro 4x4 sabe como fazer, mas numa subida íngreme ou muito escorregadia ou com alguma erosão que acabe mantendo uma das rodas com menos contato no solo, o bloqueio do diferencial é essencial, porque mesmo que seja um carro com boa capacidade off-road, essa roda com menos tração pode acabar fazendo com que o carro se perca todo na tentativa de conseguir tração mesmo, entendeu? É aderência. Se tivesse controle de bloqueio de diferencial, isso não aconteceria, porque as 4 rodas permaneceriam girando na mesma velocidade, independente da aderência do terreno. A Trailblazer, de forma geral, ela acaba agradando uma gama de motoristas muito maior do que um carro comum, porque você tem aqui um carro familiar para uma viagem longa, com espaço para pessoas, para bagagem. Se você quiser, por exemplo, levar só 5 pessoas e levar bagagem do feriado, o porta-malas ali atrás é imenso.
E se você quiser levar inclusive uma pequena mudança, você pode abaixar todos os bancos, o piso lá atrás fica plano praticamente, e você tem um espaço absurdo também para você poder levar bagagem. Você tem um carro versátil, então, caso você precise transportar volumes maiores ou coisas do gênero, você tem um carro confortável para rodar na cidade, que não é tão gastão quanto parece. A gente conseguiu uma média de 7,1 km por litro na cidade e de 9,4 km por litro na estrada. Você vai pensar assim, ah, mas isso é muito. Estamos falando de um carro com motor V6 e mais de 2 toneladas de peso. Então esse consumo é bastante aceitável. É um carro confortável para rodar na cidade. É óbvio que você vai ter que se acostumar com o tamanho dele, mas ele é um carro que é mais ágil do que aparenta ser. E é uma coisa também boa de se dizer. Antigamente, toda a linha S10 contava com sistema de direção hidráulica. Dessa vez, o sistema de direção é elétrica progressiva. Eu estou rodando aqui a 100 km por hora e a direção ela tem uma progressividade bem aceitável. Não é nenhum carro esportivo, é óbvio, não está durinha, mas está aceitável, não está molenga. Nas manobras, por outro lado, as manobras ficaram muito mais macias do que costumavam ser com um carro tendo direção hidráulica. Isso agregou muito pro carro. Inclusive pessoas de menor porte, mulheres que gostam de SUVs, vão se sentir muito mais à vontade dirigindo a Trailblazer dessa vez por causa do fato dela contar agora com direção elétrica e não hidráulica. E se você precisar eventualmente colocar o carro no barro, com a ressalva do bloqueio de diferencial, que também vai ser, vamos ser coerentes, nem sempre o bloqueio de diferencial vai ser útil para a maioria das situações de uso do carro. A tração 4x4 comum vai ser mais do que suficiente para uma subida a um sítio, num dia que estiver chovendo mais ou coisa do tipo. Você vai ter um sistema de tração 4x4 com ótimos pneus de uso misto, com bastante força para você poder enfrentar essas situações sem risco de ficar atolado, sem risco de passar por nenhum tipo de constrangimento. Ou seja, é um carro muito versátil. Vamos aos preços. A Chevrolet não subiu praticamente os preços da Trailblazer. O reajuste foi muito pequeno. Essa versão aqui que eu estou avaliando, que é a versão de acabamento, que foi como eu falei, a versão única LTZ com o motor V6 ou com o motor 2.8 a diesel. Essa aqui que eu estou testando é a versão V6, que tem preço sugerido de R$ 159.990. A versão a diesel custa R$ 189.990, são exatos R$ 30 mil a mais. Fica a dúvida: quanto tempo uma pessoa que compra uma Trailblazer a diesel levaria para ter o retorno do seu investimento no que diz respeito a consumo de combustível? Porque a principal queixa das pessoas que não compram um carro desse porte com motor a gasolina é que o motor a diesel é mais forte e mais econômico. Sim, a gente sabe, ele é mais forte, tem mais torque. O motor a diesel da Trailblazer tem 51 kg de torque contra pouco mais de 35 kg desse aqui. É realmente muita força de tração, força para enfrentar o obstáculo. É um carro muito forte, de fato, e consome menos. Mas fiz um pequeno cálculo aqui. Vamos fazer uma média para vocês entenderem. Vamos supor que eu rode uma média de 2.000 km por mês, com o preço do combustível em média a R$ 3,50 a gasolina e a R$ 3,00 o diesel aqui. E eu vou gastar R$ 30 mil a mais comprando a Trailblazer a diesel. Na média, rodando esses 2.000 km por mês, sendo 70% do tempo na cidade e 30% do tempo na estrada, eu demoraria mais de 8 anos para ter o retorno do meu investimento, porque a minha economia média de combustível seria de R$ 279 por mês apenas, usando o diesel em detrimento da gasolina. Ou seja, se você quer usar o carro por bastante tempo, a minha recomendação é que você realmente leve a Chevrolet Trailblazer a gasolina. Mas a Chevrolet Trailblazer a diesel,
tem também o seu uso. Existem pessoas que vão colocá-la muito mais no barro do que outras pessoas, fazendeiros, pessoas que vão viajar muito mais tempo na estrada, que vão rodar muito mais, inclusive com carga total. E aí, para esse tipo de uso, o diesel é mais coerente, é mais adequado, porque você vai ter um carro realmente com mais força para poder transportar o que você precisar transportar. O consumo da versão a gasolina com o carro carregado seria proporcionalmente maior ao consumo da Trailblazer com motor a diesel carregada, e aí o seu investimento a mais ele realmente vai se justificar. Se for o seu caso, é realmente bem melhor que você leve a versão a diesel. Mas de todas as formas, você tem com qualquer um dos dois carros excelentes opções. A Chevrolet Trailblazer hoje se firma como um dos melhores, se não o melhor SUV do seu segmento com motor a gasolina, e vai atender a todo tipo de consumidor, desde aquele que tem um perfil mais familiar, aquele que tem um perfil mais esportivo, gosta de design, e ela ficou realmente com um design muito bonito, até aquela pessoa que gosta de enfiar o carro no barro eventualmente, e ela vai atendê-lo bem, a não ser em situações muito extremas, que são bem mais raras. E até para levar a galera para praia, ela mostra ser um carro mais do que adequado.